Mateus 2. O rei que caçou o rei dos reis. Um rei com medo de perder o trono mandou matar todas as crianças de uma cidade inteira. Não foi filme, não foi lenda. Está escrito em Mateus capítulo 2. E o motivo desse rei ter tanto medo era um bebê que tinha acabado de nascer numa manjedoura, sem exército, sem palácio, sem um único soldado ao seu lado. Só que esse bebê era o rei dos reis. E hoje eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre essa história. Por trás do medo de Herodes, tem uma verdade que ainda hoje incomoda quem manda e perturba quem tem o coração fechado. Fica comigo até o final, porque essa história termina de um jeito que vai tocar o mais fundo da sua alma. Depois que Jesus nasceu em Belém, na época do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns sábios vindos do Oriente, homens que estudavam os céus, que passaram a vida inteira decifrando estrelas. E um dia, uma estrela diferente apareceu. Não uma estrela qualquer, uma estrela que anunciava o nascimento de um rei. Repara numa coisa: Deus não escolheu avisar primeiro os líderes religiosos de Jerusalém. Ele escolheu falar com estrangeiros, gente de fora, gente que não fazia parte do povo escolhido. Isso já é um recado. O reino de Jesus nunca foi para um grupinho fechado. Foi, desde o primeiro capítulo, para quem tivesse coragem de procurar. E esses magos procuraram. Vieram de longe, atravessaram o deserto, chegaram cansados e perguntaram sem rodeio: onde está aquele que nasceu, rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Repete essa palavra com calma: adorá-lo. Eles não vieram pedir nada. Não vieram por interesse, não vieram por curiosidade barata. Vieram se ajoelhar diante de um Deus que se fez criança. E quando finalmente encontraram o menino com Maria, a Bíblia diz que eles se alegraram com grande e intensa alegria, se prostraram e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram ouro, incenso e mirra. 3 presentes, e nenhum deles foi por acaso. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote. Mirra. Mirra era usada para preparar corpos para o sepultamento. Sem saber, aqueles homens já estavam profetizando a cruz num presente de aniversário. Enquanto os magos procuravam para adorar, tinha outro homem procurando por um motivo bem diferente: Herodes. Quando ele ouviu falar de um rei dos judeus recém-nascido, a Bíblia diz que ele se perturbou, e toda Jerusalém se perturbou com ele. Um homem que tinha exército, palácio, coroa e o apoio de Roma ficou apavorado com um bebê que nem sabia andar. Isso te diz alguma coisa sobre o tamanho do poder de Jesus? Ele não precisa de trono para incomodar quem está sentado num trono errado. Ele não precisa de exército para abalar quem construiu a vida em cima de controle e medo. Herodes chamou os sacerdotes e os escribas em segredo e perguntou onde o profult Cristo devia nascer. E eles souberam responder na hora: em Belém da Judéia, como já estava escrito no profeta Miqueias séculos antes. Eles sabiam a profecia de cor, sabiam o versículo. Mas repara, nenhum desses sacerdotes se levantou para ir atrás do Messias. Conheciam a Escritura, mas não se moveram um palmo para adorar quem ela anunciava. Isso é um alerta que atravessa os séculos até hoje. Dá para conhecer a Bíblia inteira de cor e, mesmo assim, nunca sair do lugar para buscar a Deus de verdade. Herodes então chamou os magos em segredo, descobriu com eles a época exata em que a estrela apareceu e mandou: vão, procurem cuidadosamente o menino e, quando o encontrarem, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Mentira! Ele não queria adorar, ele queria matar. Os magos encontraram o menino, adoraram, entregaram os presentes e ali, avisados por Deus em sonho, voltaram para sua terra por outro caminho, sem passar de novo por Herodes. E depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Para de um segundinho e pensa nisso. Deus, que podia mandar um exército de anjos para proteger o filho,
Escolheu proteger Jesus através da obediência simples de um pai terreno. José não discutiu, não pediu explicação, não esperou o dia clarear. Levantou de noite ainda escuro e foi. A fé de José não fez barulho, só obedeceu. E o próprio Jesus, ainda bebê, já viveu na pele o que tantos ainda vivem hoje. Teve que fugir de casa, virou refugiado, cresceu longe da própria terra por causa da perseguição de um poder que tinha medo dele. O Filho de Deus começou a vida sendo perseguido, para que ninguém nunca mais se sinta sozinho demais, esquecido demais ou perseguido demais para ser alcançado por ele. Quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, ficou possesso de raiva e mandou matar todos os meninos de Belém e arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele mesmo tinha calculado com os magos. Esse é um dos momentos mais duros de toda a Bíblia. Cumpriu-se o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Deus não escondeu essa dor da história. Ele deixou registrado, porque o cristianismo nunca prometeu um mundo sem sofrimento. Prometeu um Deus que entra no meio do sofrimento com a gente. Jesus não nasceu num conto de fadas. Nasceu num mundo real, violento, injusto, governado por homens dispostos a matar crianças para proteger seus próprios interesses. E é exatamente nesse mundo, igual ao nosso, que ele veio para trazer redenção. Depois que Herodes morreu, o anjo apareceu de novo a José e mandou voltar para a terra de Israel. Mas por medo do filho de Herodes que reinava no lugar dele, José foi avisado outra vez em sonho e se estabeleceu numa cidade chamada Nazaré, cumprindo o que os profetas tinham dito, que ele seria chamado Nazareno. Repara no caminho, Belém, Egito, Nazaré, cada passo, guiado por Deus, mesmo no meio do perigo. Nada daquilo foi acidente, nem o nascimento humilde, nem a fuga, nem o exílio, nem a volta. Tudo cumpriu o que já estava escrito séculos antes. E é aqui que essa história para de ser só um relato antigo e vira um espelho para sua vida. Quantas vezes você já se sentiu perseguido, deslocado, tentando sobreviver longe do lugar que você chamava de lar? Jesus já passou por isso. Antes de curar qualquer doença, antes de qualquer milagre, ele já sabia o que era fugir de madrugada com medo de morrer. Ele não está distante da sua dor. Ele nasceu dentro dela. E se um rei terreno teve tanto medo de um bebê a ponto de matar uma cidade inteira, imagina o poder que existe nesse mesmo Jesus hoje, vivo, reinando, pronto para entrar na sua história do jeito que entrou na de José, dos magos e de tantos outros que só precisaram de uma coisa: coragem para procurar. Se essa palavra tocou seu coração, deixa aqui embaixo o seu amém, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal, porque semana que vem a gente continua no Evangelho de Mateus, capítulo 3. E o que vem por aí, ninguém te contou ainda.